Meu jovem aprendiz, preste muita atenção, porque a estratégia que te revelo agora é uma das mais eficientes que já usamos contra essa espécie frágil chamada ser humano. E sabe por quê? Porque ela não parece uma armadilha, não soa como pecado, não tem cheiro de maldade, não tem gosto de rebelião. Pelo contrário, aos olhos dele parece maturidade, parece responsabilidade, parece até virtude. Escute com atenção. Não se preocupe tanto em fazer ele pecar. Não precisa, pelo menos não por enquanto. Não gaste energia tentando seduzi-lo com escândalos, tentações grotescas ou quedas explícitas. Isso é trabalho pesado, trabalho para demônios desesperados. Nós não somos assim, somos mais refinados. E a nossa estratégia agora é muito mais elegante, mais silenciosa e infinitamente mais destrutiva. Quer saber como afastar alguém de Deus sem que ele perceba? Simples. Mantenha ele ocupado. Só isso. Parece pouco, não é? Mas te garanto, funciona melhor do que qualquer tentação suja. Encha a vida dele de tarefas, de compromissos, de obrigações, de metas, de prazos, de boletos, de pressões, de demandas que parecem urgentes. Não precisa ser nada errado. Pelo contrário, que tudo pareça importante, necessário, justo. Ele vai acordar já com a cabeça cheia do que tem para fazer. Vai pular da cama correndo, já olhando o celular, respondendo mensagens, pensando nas contas, nos problemas, nas pendências. Vai engolir o café como se o mundo fosse explodir caso ele pare por 5 minutos. E, entre um problema e outro, vai pensar assim: preciso orar, mas hoje não vai dar. Amanhã eu tento. E esse amanhã será a nossa corrente mais forte. E sabe o que torna tudo ainda mais saboroso? Ele não vai sentir culpa, não vai sentir peso, porque tecnicamente não está fazendo nada errado. Ele está apenas vivendo, lutando, trabalhando, correndo atrás, cuidando da vida, da casa, da família, dos amigos, das obrigações. E tudo isso, aos olhos dele, é certo. É necessário. E, em parte, realmente é. É isso que torna essa armadilha tão brilhante. Mas enquanto ele corre atrás de tudo, vai se afastando, milímetro por milímetro, da presença, da oração, da intimidade, da voz. E o mais interessante é que esse afastamento não dói no começo. É silencioso. Ele nem percebe que está secando por dentro. A alma dele começa a ficar desidratada, mas ele continua sorrindo, postando versículos soltos nas redes sociais, dizendo Deus é bom, enquanto na prática já não ouve a voz dele há semanas. Esse é o nosso objetivo, não fazer ele cair, mas fazer ele se esquecer do caminho. E sabe o que é ainda mais irônico? Que ele vai olhar para a própria vida e pensar: estou firme, só estou sem tempo. Se ele soubesse que esse sem tempo é a faca que corta, lentamente, os laços que ainda o conectam ao alto. Como é fascinante observar o efeito dessa estratégia ao longo dos dias. Porque no início, ele até sente aquela pontada incômoda. A consciência sussurra. Algo como: você precisa orar, precisa ler, precisa parar um pouco. Mas basta que você o empurre levemente em direção ao relógio, às notificações, aos problemas pendentes, e pronto. Aquele pequeno sussurro se perde no meio do barulho da rotina. E mais uma vez ele pensa: mais tarde eu faço isso. Deus entende. O mais irônico, e devo dizer, saboroso, é que ele acredita nisso. Acredita mesmo. Acredita que um Deus santo, eterno, soberano, que sustenta cada célula do seu corpo, deve compreender que ele está ocupado demais para ele. Veja que obra-prima! Um ser finito, limitado, cansado, tentando manter de pé a própria vida sem a ajuda daquele que o criou e achando isso absolutamente normal. E sabe o que é ainda melhor? Ele acha que porque não está em pecado visível, está tudo bem. Que não está caído, que não está longe, que não precisa se preocupar. Afinal, ele não abandonou a fé. Apenas não tem tempo. Apenas está focado em resolver a vida. E dia após dia, vai substituindo a presença pela produtividade.
Vai trocando a voz de Deus pelos próprios pensamentos. Vai trocando a oração por listas de tarefas. E pouco a pouco, vai se tornando exatamente aquilo que sempre jurou que nunca seria. Alguém que vive no automático. Um cristão que carrega o nome, mas não mais a essência. Ele ainda acredita. Ainda defende princípios. Ainda fala de Deus, quando é conveniente. Mas a conexão? Essa está enfraquecendo a cada dia. E a coisa mais triste, ou no nosso caso mais encantadora, é que ele não percebe. Não percebe que está se tornando um estranho para aquele que um dia ele chamava de pai. Que seus olhos espirituais estão ficando opacos. Que sua sensibilidade à voz do Espírito está sendo anestesiada. E tudo isso, meu jovem, sem que ele tenha cometido sequer um grande pecado. Nenhum escândalo, nenhuma queda pública, nenhuma vergonha. Apenas ocupação, apenas cansaço, apenas excesso de vida. E essa, meu caro, é a prisão mais bonita que já criamos. Uma cela sem grades, uma jaula sem trancas, onde ele entra andando e permanece, achando que a qualquer momento pode sair. Mas nunca sai, nunca sai. Porque nunca percebeu que entrou. E quanto mais o tempo passa, mais o terreno se torna nosso. Porque existe um detalhe que poucos humanos percebem. A distância de Deus nunca é estática. Ela é como uma estrada em declive. Se você não está subindo conscientemente, está descendo sem perceber. E o nosso alvo já está descendo, lentamente, suavemente, sem escândalos, sem alarmes, apenas escorregando. Ele já parou de ter aqueles momentos em que, de repente, sente vontade de orar no meio da tarde. Já não tem mais aquelas madrugadas onde acordava com o coração queimando por Deus. Já não sente mais aquele peso quando passa dias sem abrir a Bíblia. O que antes era incômodo, agora virou rotina. E é exatamente isso que queremos, que o desconforto desapareça, que o silêncio se torne o novo normal, que o vazio dentro dele passe a ser um cômodo confortável, onde ele se senta, cruza os braços e chama de vida adulta. E tem mais. Com o tempo, ele começará a olhar para os outros ao redor e perceberá que quase todos vivem do mesmo jeito. Cristãos apressados, correndo de um lado para o outro, sempre ocupados, sempre com a mesma desculpa. A vida está corrida, mas Deus entende. Essa é uma das nossas frases favoritas. Já perdi a conta de quantas almas conseguimos manter anestesiadas com essa simples mentira. E sabe qual é o próximo estágio? A perda da sensibilidade espiritual. A partir daqui, você começará a notar as pequenas rachaduras. Ele vai começar a se irritar mais fácil. Vai perder a paciência com coisas pequenas. Vai começar a sentir um cansaço emocional que não passa. Uma espécie de peso existencial que ele não sabe explicar. Mas, claro, ele não vai associar isso à distância de Deus. Vai culpar o trabalho, a rotina, o estresse, a falta de férias. Qualquer coisa, menos a real causa. E o mais interessante, mesmo quando alguém tentar alertá-lo dizendo: "Ei, você precisa se reconectar com Deus", ele vai sorrir, vai dizer que sabe, que está tentando e que só precisa de um pouco mais de tempo. Tempo, sempre o tempo, nosso maior aliado. A areia fina que escorre entre os dedos dele enquanto o relógio avança e a alma adormece. Meu aprendiz, se você souber manter esse ritmo, nem será preciso tocar nas tentações mais pesadas. Ele se destruirá sozinho, sufocado pela própria agenda. E sabe o que é ainda mais fascinante? Que nesse estágio ele começa a confundir exaustão com propósito. Ele se sente importante, útil, necessário. Afinal, está sempre fazendo alguma coisa. Está sempre resolvendo, ajudando, produzindo, correndo. E isso dá a ele uma falsa sensação de relevância, de que a vida está no eixo, de que ele é alguém ocupado porque é alguém que tem valor. Quão doce é ver um filho do Altíssimo acreditando que seu valor vem daquilo que faz, e não de quem o criou. É nesse ponto que começamos a brincar com a mente dele. Sussurramos pensamentos como: "Você está dando conta de tudo, parabéns." Ou então, quando as coisas se acalmarem,
você volta a buscar a Deus. E assim seguimos, alimentando essa ilusão como quem sopra mais ar em uma bexiga prestes a estourar. E ela vai enchendo, 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 até que o cansaço deixa de ser físico e se torna existencial. Ele começa a acordar mais pesado, mais vazio, mais irritado, mais sensível, mais seco por dentro, mas não entende o porquê. A vida perde o sabor aos poucos. Coisas que antes lhe enchiam o coração, agora parecem tarefas. Até as coisas que fazia com amor passam a ser apenas mais uma obrigação na lista infinita que ele mesmo se colocou. A família se torna peso. Os amigos, cobrança. O trabalho, uma prisão. E o silêncio de Deus? Esse vira apenas mais um barulho no meio de tantos outros. E claro, o ciclo se repete, porque ele acha que o problema é externo, que é o excesso de responsabilidades, que é o chefe, o trânsito, os boletos, o estresse, as cobranças. Ele corre para resolver isso, tenta ajustar a rotina, faz listas, planeja, organiza, busca produtividade, lê livros de gestão de tempo, tenta acordar mais cedo, dormir melhor, mas nunca percebe que está tentando preencher um buraco que não é externo, é interno e espiritual. E quanto mais tenta resolver sozinho, mais afunda, mais perde força, mais se sente cansado de tudo, inclusive da própria fé. E nesse ponto, algo muito sutil começa a acontecer. Ele começa a pensar que Deus, talvez, não se importe tanto assim. Afinal, se Deus se importasse, por que ele se sentiria assim? Por que as coisas estão tão pesadas? Por que tudo parece tão difícil? E aqui, meu jovem, é onde começamos a abrir espaço para a próxima fase, uma fase muito mais perigosa, onde a ocupação se transforma, lentamente, em frustração, e a frustração em frieza. Agora preste atenção, porque é aqui que muitos dos nossos maiores triunfos começam a se consolidar. Depois de semanas, talvez meses, ocupando o coração dele com tarefas, barulhos e pressões, você notará que a frieza já se instalou. Não de forma gritante, claro, isso seria perceptível demais, mas ela chega sutilmente, como o vento gelado que entra por uma fresta e, sem ninguém perceber, muda a temperatura do ambiente inteiro. E essa frieza tem um efeito cruel. Ela embota o espírito. A alma vai ficando insensível ao toque do céu. A voz que antes emocionava, agora parece distante. Os louvores que antes o faziam chorar, agora passam despercebidos. As pregações que antes o incendiavam, agora soam repetitivas. A Bíblia que antes o confrontava, agora parece um texto antigo demais para a correria moderna. E o mais grave, ele começa a achar tudo isso normal. Veja bem, ele ainda acredita em Deus, ainda dirá amém quando alguém falar de fé. Mas é uma fé sem fogo, uma fé sem profundidade, uma fé de aparência, alimentada por memórias antigas e por instintos automáticos. É como uma vela acesa que ninguém percebeu que está derretendo, e quase no fim. Nesse ponto, você já pode começar a sussurrar ideias mais ousadas, ideias que antes ele rejeitaria com veemência. Questione, por exemplo, o amor de Deus, mas não com agressividade. Apenas lance perguntas como: se Deus te ama tanto, por que você vive tão cansado? Ou então, será que essa busca espiritual não é só mais uma obrigação que colocaram em você? Essas sementes, quando caem em solo árido, germinam com facilidade, e à medida que ele se distancia, começará a buscar alívio em outras fontes. Vícios leves, pequenos escapes, séries em excesso, redes sociais intermináveis, distrações baratas, coisas que anestesiam, mesmo que não curem. Ele não vai se entregar ao pecado diretamente, ainda não, mas começará a olhar menos para o céu e mais para dentro de si. E esse eu, inflado, cansado, decepcionado, será o novo Deus dele. Entenda, não é preciso tirá-lo de Deus em um único golpe. Só precisamos empurrá-lo lentamente, até que um dia ele acorde e perceba que já não sente mais nada. Que orar é estranho, que adorar é vazio,
que buscar já não faz sentido. E nesse dia, meu jovem, ele já será nosso. Agora, ele já se acostumou. Essa é a parte mais perigosa e a mais útil para nós. O silêncio espiritual já não incomoda. A ausência de fogo já não é um alarme. Ele simplesmente aceita. Aceita que a fé não é mais como antes, que essa fase passou. E para não admitir que está frio, começa a racionalizar tudo. Diz que amadureceu, que hoje é mais equilibrado. Que não sente mais essas coisas porque está em uma fase mais lógica, mais consciente, mais realista. Observe como o orgulho começa a se disfarçar de lucidez. Ele começa a zombar, discretamente, daqueles que ainda se emocionam em cultos. Chama de exagero, de infantilidade espiritual. Diz que Deus não precisa de emoção, que o importante é o comportamento. E aí está. Conseguimos arrancar dele até mesmo o desejo. Ele não quer mais sentir Deus, ele só quer sobreviver. E dentro disso, ele vai, aos poucos, retirando Deus do centro e colocando a si mesmo. Nessa etapa, ele pode até voltar a frequentar a igreja de forma mais firme, ironicamente. Mas agora, ele está lá como espectador. Ele analisa, critica, compara, se irrita fácil. A palavra que antes rasgava o coração, agora é um tema a ser debatido. Ele troca a devoção pela discussão, o quebrantamento pelo cinismo. Ele diz frases como: já ouvi essa pregação 1000 vezes, ou não sinto mais nada nessas músicas, ou essas pessoas são todas hipócritas. Percebe? Ele virou o juiz, não mais o filho quebrantado, sedento, de joelhos, e tudo isso começou quando ele apenas ficou ocupado. E aqui vem o toque final. Agora que ele já está seco por dentro, começa a achar que Deus também se afastou. Deus não fala mais comigo, ele dirá. Deus me deixou sozinho. E essa sensação alimentará a nossa última fase, a revolta silenciosa. Não aquela revolta explosiva, mas aquela que mora no coração e o endurece. A que diz: se Deus quisesse mesmo, ele teria feito algo, mas ele não fez. Esse homem, meu jovem, agora está exatamente onde queremos. Ele vive, respira, trabalha, até sorri, mas está morto por dentro. Ele carrega o nome, a aparência, o rótulo de cristão. Mas a chama se apagou. E quando alguém o chama de volta, ele sorri, balança a cabeça e diz: tô bem, irmão, tá tudo certo. Como se fosse possível estar bem, longe de Deus. E sabe o mais irônico de tudo? Ele ainda acredita que, quando quiser, pode voltar. Como se a distância não tivesse deformado sua alma. Como se ainda fosse a mesma pessoa de antes. Como se a frieza espiritual não fosse corrosiva. Como se o tempo não tivesse destruído sua fome. Ele ainda acha que tem controle. A essa altura, meu jovem, não é mais necessário fazer força. Basta observar, porque o estrago já foi feito. A alma dele, outrora inflamável ao menor sopro divino, agora é pedra. Ele ainda se emociona com um filme, com um reencontro familiar, com um gesto de bondade, mas não mais com a presença de Deus. O sagrado perdeu o brilho. O eterno perdeu o peso. E, acima de tudo, o inferno perdeu o medo. Ele se tornou aquilo que mais nos favorece, um crente morno. E como você já deve saber, os mornos não precisam ser puxados. Eles se entregam sozinhos. Não por maldade, mas por distração, por excesso de agendas, por amor demais às ocupações e de menos à eternidade. Mas guarde bem isso. Nunca, em hipótese alguma, deixe que ele perceba o que está acontecendo. Jamais permita que ele se depare com um silêncio absoluto e pergunte com sinceridade: onde foi que eu me perdi? Porque essa pergunta, quando nasce do fundo do coração, pode reacender brasas. E brasas, se tocadas pelo sopro do céu, viram incêndios. Por isso, continue alimentando sua ilusão de controle. Diga que ele pode voltar quando quiser, que Deus sempre vai estar lá esperando. Mas nunca o deixe lembrar que o coração também tem prazo de validade, que a sensibilidade não é eterna.
que o tempo é o nosso trunfo. Se ele quiser voltar, ótimo. Mas que seja amanhã. E se pensar em amanhã, que seja depois. Sempre depois. Mantenha-o rodeado de compromissos, de vozes, de ruídos, de telas, de promessas, de sonhos, de metas, de tudo, menos Deus. E então, um dia ele acordará velho demais, cansado demais, frio demais, e ainda que repita com os lábios que crê, seu espírito já não responderá, porque estará seco, como um rio que parou de ser alimentado pela fonte. E nós sabemos, rios sem fonte não se tornam lagos. Eles viram deserto. Assinado, aquele que conhece bem os que dormem acordados.